Levante a mão direita e diga: neste momento, eu vou ouvir a santa palavra de Deus, porque ela me faz muito bem. Bem para o meu corpo, bem para a minha alma, bem para o meu espírito. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 36 aos 50. Amém? Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz
palavra da salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A palavra de Deus nos informa que Jesus foi jantar na casa de um fariseu. O termo fariseu, nos nossos dias, tem uma conotação pejorativa. Normalmente, quando dizemos fulano é um fariseu, queremos dizer que ele é falso. Mas no tempo de Jesus, fariseus eram um grupo de pessoas que estudavam a lei hebraica, a lei escrita, e estudavam também a tradição oral, a lei oral. E eles observavam rigidamente essas tradições. Observavam rigidamente a lei. Olho por olho, dente por dente. E por causa dessa observância, eles se julgavam os únicos justos. Se julgavam santos. E naquele tempo, detinham poder religioso em Jerusalém. E nós observamos nas Escrituras que eles foram os opositores mais ferrenhos ao ministério de Jesus. E vemos hoje um importante fariseu de Jerusalém convidando Jesus para cear na sua casa. A ceia para os judeus é sempre uma celebração. Então nós estamos hoje diante de umas celebrações mais impressionantes da Sagrada Escritura. Jesus foi convidado. Jesus sentou-se à mesa. Havia lá, além do anfitrião, pelo menos 10 homens sentados à mesa. Porque não podia acontecer uma celebração sem a presença de pelo menos 10 homens circuncidados, compromissados com a lei. Podia haver 200, 300, 500 mulheres, mas se não houvesse
10 homens. A celebração não podia acontecer. Então a mesa estava cheia. Partiam o pão, bebiam o vinho, falavam de coisas espirituais, mas Jesus permanecia calado. Estava presente, mas permanecia calado. Eu tenho a impressão que isso acontece também algumas vezes em nossas celebrações. Ele prometeu que onde 2 ou 3 se reunissem no nome dele, ele estaria presente. Então, de fato, Jesus Cristo está presente. Mas não é todas as vezes que ele se manifesta. E há um motivo. Muitas vezes, o nosso coração está gelado. O nosso espírito está amortecido. A nossa principal preocupação não é adorar o Deus vivo, presente no meio de nós. Estamos preocupados com 1000 outras coisas. A bem da verdade, o nosso corpo está presente, mas o espírito distante. Então aí o nosso culto, a nossa celebração é uma celebração fria, sem entusiasmo. Nada de diferente, nada de extraordinário acontece. É por isso que ele não se manifesta. Porque a palavra é muito clara, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E ele diz mais: há um povo que me honra com os lábios apenas. E eu estou com nojo desse povo. Eu quero pessoas que me louvem com a alma, com o espírito. Eu estou procurando os verdadeiros adoradores. Então Jesus pode estar presente e não se manifestar na nossa vida. Entramos de uma maneira e saímos da mesma forma que entramos. Para que Jesus se manifeste, abra bem os ouvidos, abra o coração. Para que Jesus se manifeste, é preciso que algo extraordinário aconteça. E aconteceu naquela celebração. Uma mulher da vida, uma pecadora, rompeu a segurança do altar, entrou correndo, ajoelhou-se aos pés de Jesus. Quem se ajoelha
é um adorador, é aquele que ama. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e chorava copiosamente. Com as suas lágrimas, lavava os pés empoeirados de Jesus e os enxugava com os seus cabelos. E ela trazia nas mãos um vaso enorme de alabastro, cheio de unguento, um bálsamo puro, e ela ungia os pés de Jesus e chorava e enxugava com os seus cabelos e ungia os pés do Senhor. Quebrou a liturgia, tirou toda a normalidade do culto. Mas eu tenho a impressão que é justamente isso que o Cristo quer. Porque naquele momento, Simão, o fariseu que estava na cabeceira da mesa, liderando o culto até então, pensou: Jesus não é profeta. Se fosse, ele repeliria aquela mulher. Se fosse profeta, ele saberia que ela é uma pecadora. É a mulher mais difamada da cidade. Meus queridos, minhas queridas, Jesus lê os nossos pensamentos. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe exatamente o que você está pensando. Ele sabe perfeitamente o que você está sentindo neste momento. Então ele leu os pensamentos do fariseu e se manifestou. Jesus disse: Simão, tenho algo a dizer-te. Diga, mestre. Um homem tinha 2 credores. Um deles devia 500 e o outro 50. E ele perdoou a ambos. Qual dos 2 o amará mais? E o fariseu disse: aquele a quem ele mais perdoou. E Jesus disse: julgaste bem, porque o fariseu sabe julgar, conhece a lei, só que julga os outros e não julga a si mesmo. Julgaste bem. Os 2 personagens da história estavam ali. Um deles era a prostituta. O outro era Simão, o fariseu. Certamente, porque conhecia a lei, não era tão pecador quanto ela. Mas assim mesmo era pecador. Assim mesmo devia. E Jesus disse algo que deve ser alvo da nossa meditação. Jesus disse: eu entrei na tua casa, Simão,
e não me deste água para lavar os pés. Não pode haver uma celebração sem água. É um elemento indispensável. Não dá para colocar no altar apenas pão e vinho. O sacerdote precisa pelo menos molhar os dedos na água para então tocar nas ofertas. Era costume, quando alguém importante chegava na casa de um fariseu, oferecer a água para ele lavar os pés empoeirados. Não me deste água para lavar os pés. E no entanto, esta mulher banhou meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Existem dois tipos de água. A água morta, que é dos rios, das fontes, dos mares, e a água viva, que brota de dentro de nós. Jesus disse certa vez: aqueles que creem em mim, deles brotarão rios de água viva. As nossas lágrimas são águas vivas. E Deus entende a linguagem das lágrimas. Deus é mestre na linguagem das lágrimas. Jesus elogiou aquela senhora porque as suas lágrimas foram copiosas, abundantes, a ponto de lavarem os seus pés. Água viva. No primeiro livro de Samuel, nós vemos logo nos primeiros capítulos a história de Ana, mãe do profeta Samuel. Durante muitos anos, Ana teve um sonho. Ela queria gerar um filho. Queria segurar nos braços um filho nascido do seu próprio ventre. Mas ela era estéril. Os ovários dela, o útero, não conseguiam gerar um óvulo para que ali nascesse uma criança. Era estéril. Mas Ana tinha um conhecimento. E esse conhecimento nós precisamos ter. Ela sabia que para Deus não existem impossíveis. Ele poderia arrancar de dentro dela a esterilidade. Então ela foi até o templo, ajoelhou-se diante do altar e passou a manhã inteira derramando lágrimas, falando com Deus, expondo o seu problema, trazendo o seu sonho impossível aos olhos dos homens. E naquele dia, Deus tornou realidade o sonho de Ana. Lá do banco de órgãos dos céus, Deus mandou um ovário novo para Ana. Deus enviou um útero novo. E no ano seguinte,
Ana entrava no templo feliz, alegre, trazendo nas mãos o seu menino. Deus entende a linguagem das lágrimas. Deus entregou a bênção enquanto ela chorava, e chorava copiosamente. No Evangelho, nós vemos uma história a respeito de uma viúva. Ela tinha um único filho. E esse filho, com 20 e poucos anos de idade, veio a morrer. E ela caminhava no enterro, atrás do caixão, chorando. Chorando com um grande desespero. O enterro se dirigia para o cemitério que ficava fora da cidade. E naquele momento entrava na cidade o Senhor Jesus. E quando ele viu as lágrimas daquela mãe, aproximou-se e disse-lhe: não chores. Em seguida ressuscitou o morto. Entregou-o vivo à sua mãe. Deus entende a linguagem das lágrimas. Então Jesus dizia para Simão: não me deste água para banhar os meus pés, mas esta mulher lavou os meus pés com as suas lágrimas, enxugou-os com os seus cabelos, e não cessa de beijá-los. 3 tipos de beijo. O primeiro, o beijo que você dá no sacerdote, na face. Aí você, de corpo ereto, de cabeça erguida, dá o beijo na face, que quer dizer o seguinte: somos iguais. Você é um sacerdote, eu também sou. Você é uma sacerdotisa, eu também sou. Somos iguais. Segundo tipo de beijo, aquele beijo que você dá nas mãos, e você precisa curvar-se. É o beijo que você dá no profeta. O profeta é maior do que o sacerdote por um motivo. O sacerdote, ele manda as oferendas para cima. Já o profeta, ele tira lá de cima para mandar para baixo. Tira de Deus para lançar no nosso coração. Então o beijo no profeta, você se curva. Mas há um terceiro tipo de beijo. O beijo que você dá no rei é nos pés. Aí você precisa se ajoelhar. É o beijo do adorador. Então Jesus se manifestou porque estava ali naquela celebração uma verdadeira adoradora. Se você
Se você quer arrancar alguma coisa de Deus, precisa adorá-lo. O beijo daquela mulher foi comparado à oferta que Salomão fez a Deus. A primeira oferta de Salomão foi assim. Ele fez um propósito. Vou oferecer 200 bois para Deus. Seria uma boa oferta. Uma excelente oferta. Levaria pelo menos 2 dias e 2 noites preparando e queimando aqueles bois no altar. E com certeza, lá no céu, lá no seu trono sagrado, Deus receberia aquela oferta. Sim ou não? Mas o Espírito Santo veio até Salomão e disse: Salomão, 200 bois? Aquele sacerdote lá no fim da fila vai oferecer. A sua oferta deve ser melhor. E ele disse: então eu vou oferecer 500 bois. Eu vou passar pelo menos 5 dias preparando e oferecendo esses bois no altar. E certamente Deus receberia lá no céu aquela oferta. 500 bois, é muita coisa, não é? Mas aí o Espírito Santo disse: Salomão, 500 bois ofereceu o teu pai Davi quando ele trouxe a arca para Jerusalém. A tua oferta precisa ser melhor. Ele disse: então eu vou oferecer 1000 bois. Ninguém tinha feito uma oferta assim até então. E aí quando ele começou a oferecer os 1000 bois, Deus não recebeu lá em cima. Deus desceu embaixo para receber a oferta. O templo encheu-se de tanta glória, porque Deus estava presente. Algo extraordinário, algo fantástico, algo que ninguém fez, estava sendo feito ali. E aconteceu naquela celebração. Jesus, que estava à mesa, desceu. Eu acho que você não entendeu, eu vou dizer mais uma vez. Jesus desceu. Ô mulher, o que é que você precisa? É cega? Não. É aleijada? Não. É pecadora? Sim. Então, perdoados estão os teus pecados. Jesus desceu e entregou a bênção. Quando você adora, quando você faz algo fora do normal, Jesus se manifesta. O anfitrião, o fariseu, não ofereceu uma gotinha de óleo sobre a cabeça de Jesus, que era o costume da época. Mas aquela mulher ofereceu tudo o que tinha, aquele vaso enorme de alabastro, com bálsamo puríssimo,
banhou os pés de Jesus. Então, se você quer que o Todo-Poderoso se manifeste na sua vida, precisa adorá-lo. Precisa dizer algo que nunca disse, fazer algo que nunca fez. Porque Jesus está procurando os verdadeiros adoradores. Os que receberam a bênção não foram aqueles que estavam em destaque, ocupando os primeiros lugares, não. Foi aquela que estava de joelhos, chorando, adorando, manifestando o seu amor. Você já manifestou amor a Jesus? Já sentiu a presença dele aqui? Já percebeu que ele traz nas mãos não apenas as bênçãos que você veio buscar, mas bênçãos maiores ainda? Eu vou dar 2 minutos para você adorar a Deus. Para você dizer a Ele algo que nunca disse. Para você fazer a Ele algo que nunca fez. E com certeza, se Ele se agradar da sua fé, do seu gesto, e sabe até das suas lágrimas, Ele não vai dizer a você o que você veio buscar, o que você precisa. Fale com Jesus. Ele está aqui. Ele quer ser adorado, quer ser amado. Eu quero lembrar ao seu coração que Ele é o único caminho. Não há outro caminho para o céu. Foi Ele mesmo quem disse: ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. E Ele está aqui. Oh, Jesus maravilhoso. Ó Todo-Poderoso, nós dizemos que não há outro Deus, e nós dizemos que não há outro caminho, não há outra porta de entrada para os céus, só o Senhor Jesus. Ó Jesus, manifesta em nós o teu amor, derrama sobre nós da tua bênção. Nós pedimos, Senhor, ó Senhor, são tantos os fardos que estamos carregando, e tão pesados, mas o Senhor disse: vinde a mim, e vos aliviarei. Alivia, Senhor, os nossos fardos. O inimigo nos oprime, Senhor. Somos perseguidos de todos os lados. Mas a tua palavra diz: vinde a mim, vós que estáis oprimidos, cansados,
e eu vos aliviarei. Nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos na Tua presença. E não queremos estar em outro lugar, porque só Tu tens palavras de vida eterna. Ó Senhor, venha nos abençoar. Venha mudar radicalmente o nosso viver. Nós pedimos, Jesus, para a maior glória do Pai e do Espírito Santo.